Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, dá as boas-vindas e agradece a presença de todos na 50ª Semana Espírita de Itabuna, que tem como tema central Jesus, guia e modelo da humanidade. Aproveitamos para externar também a nossa gratidão ao apoio do CR11 na execução desse evento. Hoje, o nosso 6º dia. Quantas alegrias por estarmos aqui reunidos no canal virtual do ICEI para comemorar as bodas de ouro, o nosso 50º. E nesse momento de emoção, trazemos inicialmente para as nossas reflexões e estímulo de coragem trechos de uma lição de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco. A veneranda nos adverte: ser sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não pode se remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes hoje. Conforme semeares, assim colherás. Investe no amanhã e será feliz desde hoje. Encontro nas assertivas de Joana motivação para entender que integrar, participar, assistir, visualizar a 50ª Semana Espírita de Itabuna, Manancial de Luz, é ser feliz hoje, é investir no amanhã. Assim, convido-os para dar likes, fazer comentários que tragam alegria ao coração de todos e também convidar outros amigos para se inscrever no canal do ICEI. Isto também é ser feliz hoje e investir no futuro. E nesse clima, já de paz que nos envolve, façamos a nossa prece inicial, cheios de emoção, pois o momento nos convida e a presença de Jesus nos inspira. Querido amigo Mestre Jesus, te agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, tendo a certeza que a equipe espiritual responsável por este evento já está aqui conosco. Afinal, são 50 anos de trabalho, perseverança e disciplina para manter este evento vivo, que tanto favorece a nossa cidade de Itabuna e toda a região. É assim, com grande alegria e tendo a certeza que também Tu está presente entre nós, derramando bênçãos de luz e oferecendo a cada um de nós uma rosa, onde já podemos sentir o cheiro, o aroma, o perfume. É que Te agradecemos e desejamos que tenhamos uma boa noite de atividade. Nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Vamos continuar nessas vibrações de amor, de harmonia, ouvindo a nossa querida irmã Andréa Bien, colaboradora sempre frequente nas nossas Semanas Espíritas e que mais uma vez nos presenteia com seu canto lírico soprano tão lindo, diretamente de São Paulo. O palco é seu, minha irmã. Olá, amigos, boa noite a todos. Então, tá linda essa Semana Espírita, muito aprendizado para todos nós. E a canção que eu venho trazer é uma canção linda de Beto Guedes, chamada Amor de Índio, que fala que todo amor é sagrado. Então, que a gente possa vivenciar cada vez mais esse sagrado em nós. Viver ao teu lado, com o arco da
É mais que sagrado, meu amor, a massa que faz o pão, vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizonte o tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser tudo. No estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. No inverno te proteger, no outono sair pra pescar. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Muito amor para nós. Então essa noite estamos cantando o amor e eu quero oferecer a todos mais uma canção que vocês vão encontrar lá no livro Há 2000 Anos de Emmanuel, por Chico Xavier, aonde Emmanuel fala do seu amor. Então eu ofereço a todos vocês essa canção, em especial a nossa querida Noélia, porque ela sempre pediu que eu cantasse isso. Então é a primeira vez que eu tô fazendo e eu espero que vocês gostem. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Abandava neste mundo, triste sono a meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, discerniu a felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, choro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, se escura agonia da saudade dos teus véus, se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na chamada dos teus céus. Vinha na benção dos deuses, na divina
para todos nós. Quanta emoção! Duas belas canções que permitem vibrar em uníssono nas ondas de amor. Gratidão, Andréia, por este momento. Agora convidamos o nosso irmão José Carlos Peixoto, o nosso Cacá, para nos transmitir um recado. Olá pessoal, um abraço fraterno a todos que estão acompanhando a 50ª Semana Espírita Itabuna, que tem como temática Jesus, guia e modelo da humanidade. E nós estamos passando para deixar um agradecimento muito fraterno a todos os nossos irmãos da Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa Web Rádio, juntamente com os demais parceiros, Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Web Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, nos auxilia, nos ajuda na divulgação deste importante evento para nós da região sul da Bahia. E nós estamos, mais uma vez, nesta edição, contando com o auxílio de divulgação destes queridos irmãos de Dourados, Mato Grosso do Sul, ao Luiz Domingues, a Dilene e a toda a equipe da Web Rádio Portal da Luz, o nosso abraço fraterno. Fiquem com Deus. Reforçamos nossos agradecimentos aos parceiros de longas datas. E falando em passado, vamos continuar a nossa viagem pela história dos 50 anos das Semanas Espíritas. Aproveitamos esse momento para rememorar fatos do episódio de hoje, década de 2010. Contar uma história mexe com a nossa imaginação, mas registrar nossa própria história é voltar ao passado para melhor construir o nosso futuro. A história dos 50 anos das Semanas Espíritas de Itabuna, ainda que em pequenos flashes, é um manancial de luz, de trabalho, de muito esforço, de aprendizagem para todos nós que ainda ensaiamos na lida espírita. Assim, com um sentimento de gratidão e alegria, vamos continuar nossa viagem, nesse episódio com a década de 2010. E por incrível que pareça, há 10 anos atrás, no ano de 2010, foi realizada de 23 a 30 de maio a 40ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema central, o paradigma do homem do bem. E entre os palestrantes, registramos a presença de Juscelma Coelho. Parece que foi ontem. Ainda nesse ano de 2010, no panorama nacional, registramos que foram lançados 4 filmes espíritas, dentre eles Nosso Lar e Chico Xavier. E de acordo com o censo do IBGE de 2010, no Brasil, nós espíritas já éramos 3,8 milhões. Lembrando que o censo de 1970, esse número era de 640 mil pessoas. Assim, nesses 40 anos, teve-se um aumento médio de 80 mil adeptos por ano. Veio 2011 e a 41ª Semana Espírita de Itabuna, realizada de 22 a 29 de maio, com o tema central, a família no mundo de transição. Nesta semana esteve presente como palestrante o confrade Simão Pedro, mas vale marcar que também neste ano de 2011 foi lançado o filme As Mães de Chico Xavier, para comemorar o centenário de nascimento do grande médium Chico Xavier, registrando-se ainda o lançamento no cinema da película O Filme dos Espíritos. Chegou o ano de 2012, a 42ª Semana Espírita de Itabuna, que foi realizada de 20 a 27 de maio, com o tema central, o problema do ser, do destino e da dor. Esteve presente entre os palestrantes Geraldo Campetti. Neste ano foi lançado mais um filme espírita, o 7º desta década, intitulado E a Vida Continua, inspirado no livro do autor espiritual André Luiz. E nesse embalo, entramos no ano de 2013, e a 43ª Semana Espírita de Itabuna, realizada de 25 de maio a 2 de junho, com o tema central Ecologia, Ciência e Sociedade, uma abordagem espírita. Registramos entre os palestrantes a presença de Alisson Guedes. Outro fato marcante no movimento espírita local foi a realização do primeiro encontro com a juventude,
pois com o público infantil já agregado, com a semaninha acontecendo nesse ano de 2013, na sua 12ª edição, fez-se necessário promover algo para os jovens, rememorando as iniciativas passadas, integrando assim os jovens de Itabuna e região. Vamos ouvir agora a nossa querida tia Betinha nos falando brevemente desses idos anos das mocidades de Itabuna. Queridos irmãos que nos ouvem, dessa 50ª Semana Espírita de Itabuna, meu boa noite. É com grande prazer que estou aqui a partilhar com vocês. Voltemos aos anos de 1970, quando então nesta cidade sediou a primeira COGED, ou seja, a Confraternização de Juventudes Espíritas, promovido pela FED. Antes, porém, já havia sido criada nesta cidade 2 mocidades espíritas. A primeira, chamada Leopoldo Machado, no Centro Espírita Araparei, e a segunda, Mocidade Espírita Gutenberg Rocha, sediada no Centro Espírita Luz e Paz. Ambas as mocidades foram criadas após a visita a esta cidade pelo ilustre caravaneiro baiano Leopoldo Machado. A história prossegue sem dar tréguas aos desafios. Caprichosamente, os espíritas que tomaram para si a responsabilidade de materializar essa história entenderam, bem de perto, que as pedras do caminho são aprendizagens e não empecilhos. Assim, de 25 de maio a 1º de junho de 2014, foi realizada a 44ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Registramos a presença do palestrante Jorge Larrat, que também é o nosso convidado na nossa 50ª semana, e mais especificamente o palestrante de hoje. Já no ano de 2015, de 24 a 31 de maio, aconteceu a 45ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema central A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e entre os palestrantes, Wesley Caldeira. Chegamos à 46ª Semana Espírita de Itabuna, realizada de 22 a 29 de maio de 2016, com o tema central Paz, o sublime legado do Cristo. Nesta semana, marcou presença o palestrante Jorge Godinho. Outro fato marcante no movimento espírita local neste ano de 2016 foi o nascimento do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, ampliando assim o apoio ao ICEI e ao CR11, totalizando 16 casas espíritas em Itabuna. Prosseguindo neste relato, de 21 a 28 de maio de 2017, aconteceu a 47ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema Leis Morais, e contou com a participação da palestrante Margarete Áquila, que encanta a todos com a sua palestra musicada com a sua voz angelical. Em paralelo, realizou-se a 16ª Semaninha Espírita de Itabuna, com o tema central O Poder da Gentileza. Chegamos à 48ª Semana Espírita de Itabuna, realizada de 26 de maio a 3 de junho de 2018, com o tema Em Tempos de Renova Ação. Nesta semana esteve presente entre os palestrantes a baiana Luziane Bahia, que estará novamente entre nós nesta 50ª semana, amanhã, dia 30. Outro fato marcante foi o nascimento em 2018 do Instituto Espírita Lar do Coração, ampliando o apoio ao ICEI e ao CR11. Assim já contamos 17 casas espíritas em Itabuna. Pronto, aportamos ao final desta década, no ano de 2019. Sim, foi o ano passado, a 49ª Semana Espírita de Itabuna, de 24 a 31 de maio, a última dessa década de 2010, e tendo como tema central o sentido da vida e a participação, entre outros palestrantes, de Leonardo Machado. Deixamos registrado ainda que no cenário nacional foram lançados mais 2 belíssimos filmes espíritas,
Divaldo, o mensageiro da paz, e Kardec, a história por trás do nome. Destacando que o filme de Divaldo chegou à marca de mais de 400 mil espectadores, sendo que só na primeira semana, 105 mil pessoas se deliciaram com a história desse abnegado irmão. Assim, chegamos ao fim de mais uma década. 10 edições de Semana e Semaninha Espírita de Itabuna, apoiado pelas 17 casas espíritas itabunenses, tratando de temas palpitantes que nos auxiliam na nossa trajetória espiritual. Registramos ainda o nascimento do Encontro com a Juventude, com suas 7 edições, 9 filmes espíritas, tornando-se uma década marcada pela divulgação da doutrina espírita também por meio do cinema, sendo em média quase um filme por ano. Mas, voltando ainda, a 49ª Semana Espírita de Itabuna, em 2019, é possível, revisitando as lembranças, sentir saudades do calor dos abraços, dos afagos cristãos, das delícias que enfeitavam a cantina carinhosamente, doados por cada uma das 17 casas espíritas parceiras. E é com esse sentimento saudoso que finalizamos, agradecendo por sua atenção e esperando você no próximo episódio. Deus conosco sempre. Maravilha conhecer este movimento que sedimentou as veredas por onde escreveremos outras histórias, pois as pérolas estão em nossas mãos. Vamos juntos, agora, construir mais uma página dessa história, recebendo com muito carinho o palestrante da noite, Jorge Elahá. O nosso confrade Jorge é de Rondônia, é mestre em administração, engenheiro elétrico, servidor público do IBGE. No âmbito espírita, tem uma participação ativa no movimento federativo, por meio da Federação Espírita de Rondônia. Conferencista espírita, muito requisitado em todo o Brasil, tem um discurso que esclarece, consola e desperta os melhores sentimentos. E hoje não será diferente, com o tema Amai-vos. Seja bem-vindo, querido Jorge, e desde já te agradecemos pelo carinho com a nossa Semana Espírita. Vem lá do norte aqui para Itabuna. Boa noite, meus amigos de Itabuna. Que prazer enorme estar na presença de todos vocês e de todos aqueles que nos assistem pelos diversos canais que a internet nos possibilita hoje. Nossa questão para tratarmos nesta noite é sobre um dos aspectos mais importantes da vida humana, que é sobre a questão do amor. Na verdade, essa discussão sobre o amor acompanha o homem desde o surgimento da espécie sobre a face do planeta. As obras religiosas mais antigas das quais temos notícia, quais sejam os Vedas, já falavam nessa época sobre a necessidade do amor para que nós fôssemos felizes. Os Vedas são uma obra que foi escrita há 5.800 anos atrás. Foi ali que ela surgiu. Ela vai se tornar de fato texto bem depois, 4.300 anos depois é que ela se transforma em texto. Mas já na tradição oral, ela trazia dentro de si a base desse pensamento de que o amor é o que rege a relação entre os seres humanos e que nós devemos, tanto quanto nos seja possível, identificarmos as nossas vidas com a busca dos outros através da relação de afeto. E já nos Vedas, nesse período assim tão distante da nossa realidade, nós já encontramos informações preciosas sobre uma das frases mais célebres que a nossa humanidade possui nessa relação do amor, ao falar que a gente deveria cuidar dos outros como cuidamos de nós. Essa expressão, ela já aparece dentro dos Vedas. E depois, quando nós vamos ver o desdobramento do pensamento védico,
500 anos depois, dentro do pensamento do Buda, presente no Bhagavad Gita, nós vamos encontrar novamente a expressão do amor como sendo a chave para a solução dos problemas humanos. O pensamento de Krishna expresso no Bhagavad Gita é muito mais rico do que aquele que estava expresso nos Vedas, que é mais introdutório. No Bhagavad Gita, nós vamos encontrar não somente a questão referente ao amor, mas também as questões que dizem respeito à necessidade de nós superarmos as feridas, as mágoas que nós trazemos dentro de nós. Os Vedas, analisando a questão do amor, não vai tão profundo como o Bhagavad Gita, que se desdobra sobre a questão da imortalidade e da reencarnação, expressando a necessidade do amor, não somente olhando a vida material, olhando as questões do agora, mas observando os aspectos do amanhã, do futuro nosso e fundamentalmente da reencarnação. O Bhagavad Gita vai mostrar as relações do hoje com o futuro, mostrando que o amor é imperioso para o processo de felicidade do espírito. Já no corpo dos Vedas está apresentada a ideia do renascimento dos espíritos em vários corpos distintos até que eles alcancem a perfeição, e a partir dessa leitura o amor se insere como sendo um fator essencial para a questão da construção da felicidade humana. Já estava ali colocada a ideia de que o amor é uma espécie de lei universal, que nós estamos sujeitos a ela para que a gente consiga efetivamente exercer a nossa condição de espíritos em processo de crescimento na nossa caminhada evolutiva. Segundo aquilo que o Bhagavad Gita coloca, o amor se insere como sendo uma força necessária para que a gente alcance o progresso e a evolução que nós precisamos realizar. Também no Oriente nós encontramos uma terceira doutrina, também muito curiosa, muito conhecida, que é a doutrina de Siddhartha Gautama, conhecido por nós pelo nome de Buda. O Buda também trouxe uma mensagem muito focada na questão da libertação nossa dos nossos sentimentos negativos. O Buda não está muito centrado na ideia do amor, ele está mais centrado na ideia da libertação dos nossos desejos. A preocupação do Buda era que a gente aprendesse a não sofrer em não desejar. Dizia o Buda que nós sofremos porque desejamos. A gente almeja alguma coisa e porque a gente não consegue aquilo que quer, nós então nos entristecemos. E o nosso sofrimento decorre do nosso desejo de ter aquilo que nós não conseguimos alcançar. Daí o Buda diz: o homem sofre porque ele deseja. É o desejo, o anseio que promove em nós todas as relações de sofrimento no conceito de Buda. E então ele vai se focar muito no eu, na busca da nossa superação interior, na libertação das nossas questões íntimas. E aí ele vai tratar a questão do amor de maneira diferente, no sentido do desamor, que nós não devemos odiar, que nós não devemos ter ódio das pessoas, porque esse processo de desamor promove em nós sofrimento, e o homem, então, ele acaba sofrendo exatamente porque ele não exerce o amor. Então é uma leitura um pouco às avessas daquilo que o Bhagavad Gita propõe. Enquanto no Bhagavad Gita a ideia era que nós amássemos para que fôssemos felizes, o Buda diz: não amar nos impede a felicidade. E ele nos chama para essa questão do não amor, do ódio, da mágoa, do rancor, do ressentimento, que são sentimentos que impedem efetivamente que nós consigamos fazer uma sintonia com as energias positivas que nos circundam e que são, na verdade, conforme a doutrina espírita nos apresenta,
os espíritos. O Buda, portanto, vai trazer esse conceito e ele vai transformando essas ideias à medida que o tempo vai passando. Mais à frente, quando nós já estamos na leitura de novas verdades espirituais, o Buda avança nos conceitos falando de uma nova questão para se trabalhar. Ele se desloca um pouco dessa visão do homem diante de si mesmo, da superação do homem diante dos seus conflitos, e ele começa a trabalhar um segundo aspecto muito importante, que é o aspecto da compaixão. A doutrina do Buda vai culminar com a discussão sobre a necessidade de nós termos compaixão dos outros. O que seria isso? É diante de alguma coisa equivocada que alguém realiza, algo errado que alguém faz conosco ou com alguém, que nós façamos o exercício da compaixão, que é olhar a pessoa e dizer: não teve a formação que eu tive, não teve a oportunidade de conhecer o que eu pude conhecer. Essa pessoa precisa de compreensão. E aí ele estimula que a gente passe a olhar aqueles que nos agridem, aqueles que nos ferem, as feridas que a vida nos faz, com serenidade, com compaixão. E aí se desenha uma proposta mais completa na relação do homem com a vida. Então, se nós pegarmos essas doutrinas todas do Oriente, os Vedas, o Bhagavad Gita e a obra de Buda, nós vamos enxergar ali a ideia do amor, nascida nos Vedas, no pensamento de Krishna, o aprofundamento disso dentro da lei de causa e efeito, e a necessidade do amor para a nossa libertação espiritual, nas diversas encarnações que o espírito vai passando, e a imperiosa imposição da lei de Deus para que a gente se liberte dos sentimentos negativos e que amemos de verdade para alcançar a sabedoria, como propõe Krishna, e culminando tudo isso com o pensamento do Buda, que nos ensina primeiramente a retirar de nós os sentimentos negativos, porque nos impedem a plenitude espiritual, retirar o ódio, a mágoa, o ressentimento, e ele trabalha muito essa questão dos pensamentos negativos, para depois nós enveredarmos pelo caminho da compaixão, enxergando o outro e promovendo em nós as transformações que a gente precisa fazer para que a gente consiga efetivamente ter uma leitura daquilo que o amor tem como conceito dentro do Oriente. Mas este é o conceito do Oriente, lá da Índia, do Nepal. É a ideia que está contida e que foi oferecida, segundo aquilo que o Espiritismo nos dá conta de conhecer, para os espíritos que viviam naquela região, naquele período. Era um período marcado por espíritos muito evoluídos do ponto de vista intelectual, mas muito atrasados do ponto de vista moral. Espíritos que não eram originários da Terra, mas que estavam aqui porque pela sua dificuldade moral, pelo atraso moral que eles tinham, haviam perdido a concessão de poderem participar de uma comunidade mais evoluída, que era aquela onde eles pertenciam. Então vieram para a Terra, num local mais duro, mais difícil, para mexer seus corações e suas emoções, a fim de que eles se libertassem das suas imperfeições morais e pudessem então regressar para seus planetas de origem. É por isso que uma mensagem tão profunda, tão substancial e tão interessante, tão completa é oferecida para a humanidade num período ainda tão inicial da nossa história, porque eram espíritos marcados por uma evolução muito grande, diferente daquela que nós iríamos ter na Terra depois, durante o período da chamada Idade Média, quando boa parte dessas entidades mais evoluídas já tinham ido embora e os mais medíocres é que haviam ficado por aqui, ou seja, nós é que havíamos permanecido no planeta, e aqueles que eram mais evoluídos conseguiram alcançar a condição de liberdade espiritual.
Então essa mensagem ela foi dada exatamente pelas características que esse povo tinha. Quando nós deslocamos o nosso olhar para um outro ambiente do nosso planeta, que também é no Oriente, mas é um Oriente mais próximo do Ocidente, o chamado Oriente Médio, nós vamos nos deparar aí com um outro tipo de espírito que vivia nessa região. Os espíritos que viviam no Oriente eram espíritos mais dados à espiritualidade, a essa questão da conexão com o divino, tinham uma leitura de mundo muito diferente da nossa. E por essa razão, esses espíritos eles possuem uma dinâmica de conexão e de compreensão do espiritual muito diferente daquela que o pessoal que ocupava a região do Oriente Médio possuía. Os habitantes do Oriente Médio eram formados por espíritos mais intolerantes de maneira religiosa. Eles eram marcados por um pensamento de que a doutrina deles era a certa. O que eu penso é o certo. O que você pensa não é tão verdadeiro. Então, essa leitura de que o que eu sou é a verdade atrapalhou demais o crescimento desses espíritos. Essa seria uma das características mais fortes desses que habitavam essa região. Eles eram mais duros, eles eram mais reservados do ponto de vista de acolhimento do outro. Era uma população marcada mais por um sentimento de exclusividade dos meus conceitos, diferente dos outros. Os outros que eram do Oriente já estavam mais abertos a essa ideia, já eram mais flexíveis a esse processo de entendimento da verdade do outro diante da minha verdade. Isso se expressa muito também pela ideia do chamado politeísmo. O politeísmo, que é uma doutrina que tem vários deuses, faz com que você diga assim: o meu Deus é o Deus A, o Deus de fulano é o Deus X. Tá bom, é a verdade dele, a verdade minha, e as pessoas convivem com mais facilidade nesse mundo de muitas verdades, de muitos deuses, e há uma tolerância na aceitação do pensamento do outro. Já no Oriente Médio, e mais especificamente em Israel, nós vamos encontrar a ideia de um Deus único e, consequentemente, uma verdade única. Dentro desse povo não se admitia outras verdades, não se admitia outros conceitos. Era um povo mais duro desse ponto de vista. Apenas o meu Deus é o que deve ser cultuado. Havia dentro assim dos conceitos do povo hebreu uma rigidez muito maior com relação à aceitação de verdades que não fossem aquelas apresentadas pelos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Entendia o povo hebreu que aquilo que era dito como sendo verdade dentro dos conceitos hebraicos era o que deveria ser feito e, portanto, nós deveríamos nos submeter a essa verdade única sem que pudesse ser questionada. Qual foi o resultado disso? O resultado foi a construção de um pensamento religioso muito focado no dever, na obrigação, no respeito à lei, na rigidez da forma. Tanto que na obra de Moisés, que é quem vai representar o pensamento desse povo de maneira escrita, nós vamos encontrar poucas vezes a palavra amor escrita no texto de Moisés. A palavra amor no texto de Moisés ela é usada muitas vezes na relação do homem com a mulher, do tipo, Jacó amava Raquel, e fulano amou fulana. É muito no amor relacionado com a questão de um par, de um casal. É raro a gente encontrar no texto expressões sobre o amor que não estejam relacionadas especificamente com os aspectos do amor no sentido mais universal. Apesar disso, nós vamos encontrar expressões de amor espalhadas dentro do texto, embora elas não sejam muito usuais.
Vejamos que, por exemplo, quando se toma os 10 mandamentos, que estão colocados no Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, em nenhum dos mandamentos se fala de amor. É comum as pessoas dizerem que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é, isso não é verdade, isso não é o primeiro mandamento. Isso foi uma tradução que depois as pessoas foram fazendo e fizeram mudanças nos mandamentos para que sumisse o segundo mandamento. O segundo mandamento é não farás escultura do que há embaixo da terra, nem embaixo das águas, nem em cima dos céus. Não farás escultura de nada que exista, não lhes prestarás culto, nem te curvarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. O segundo mandamento é um mandamento para a gente não cultuar imagens. Mas como durante muito tempo, e aí eu não estou criticando, estou só fazendo uma análise histórica, durante muito tempo a religião dominante do cristianismo era uma religião que tinha uma relação muito forte com imagens, foi feito um ajuste para que esse mandamento sumisse. Ele some. Esse mandamento ele é retirado. Então fica faltando um, ficaram só 9. Então o último dos mandamentos, eles quebraram em 2. Fizeram o 9, não desejarás a mulher do próximo, e o 10, todas aquelas demais coisas do próximo. Jumento, isso, aquilo. Mas, na verdade, no texto original, não desejarás a mulher do próximo, o jumento do próximo. Está tudo junto, a mulher, o jumento, as coisas que ele possui. Naquela época, né, o conceito da mulher era muito diferente do conceito de hoje. E aí a questão da cobiça, que é o que está expresso nesse mandamento, ela é desdobrada em 2 porque naquela época a questão sexual era vista como uma coisa muito grave, e aí por esse motivo afasta-se a ideia de que a mulher possa estar junto com as coisas. Então separa a mulher para fazer o 9 e o 10 fica sendo todos os demais, e com isso se corta o segundo mandamento. Mas nesses 10 mandamentos, a palavra amor não aparece, não tem lugar nenhum. Nenhum lugar. Nenhum dos 10 mandamentos diz que a gente tem que amar alguma coisa, nem amar a Deus. O primeiro mandamento é assim: eu sou o Senhor teu Deus zeloso que vos tirei do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Aí o segundo, que é a questão, não farás escultura, e depois vem seguindo os outros que nós já conhecemos. Curioso disso é que entre os 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem à relação do homem com Deus, que são: não terás outros deuses, não farás imagem, não guardará o nome de Deus para não falar ele em vão, e o sábado. Teria que guardar o sábado. São os 4 primeiros mandamentos. Os 5 últimos são todos em relação ao próximo. Os 5. Não roubarás, não matarás, não prestarás falso testemunho. Tem a questão da cobiça. Então são mandamentos voltados para o próximo. Todos eles são vinculados à relação do homem com outros homens. Esses 5 últimos. E os 4 primeiros com Deus. Está faltando um, que fica exatamente mediando os 4 de Deus com os 5 do próximo. Esse 5º mandamento é o da relação do homem com seus pais. E, novamente, a palavra amor não aparece. Olha a palavra que Moisés colocou: honrarás teu pai e tua mãe. Honrarás. Mas não amarás. Não está amar pai e mãe, está com honrar. E o que é honrar? Honrar são 2 coisas. Honrar é dar dignidade a eles, no sentido de não envergonhá-los com a nossa vida. Você viver de maneira que você envergonhe seu pai. Você está tirando a honra de seu pai. Porque você vive uma vida vergonhosa. Você faz a sua vida de maneira errada. Quando você faz da sua vida algo errado, você está, nesse momento, se afastando daquilo que os seus pais gostariam. Então você envergonha seus pais,
você desonra seus pais. Então, honrar pai e mãe é viver de maneira digna, viver de maneira honrada, que eles não tenham vergonha de dizer que nós somos filhos dele. Essa é a primeira forma. Segunda forma de honrar pai e mãe, dando a eles dignidade quando eles envelhecem, não tratando nossos pais com desprezo, abandonando em asilos, deixando jogados dentro de casa, sofre um AVC e ninguém cuida mais, fica jogado no chão todo sujo, ninguém dá banho, ninguém conversa, ninguém está próximo e isola essa pessoa como se ela não existisse na família. Então, dar uma vida digna a nossos pais é não envergonhá-los com a nossa conduta e não destratá-los, fazendo com que eles se sintam um traste inútil dentro dos nossos lares. Mas não está a palavra amor, não aparece. A dureza é tão grande que o amor não toma parte em nenhum dos mandamentos que Deus deixa para nós através de Moisés. Não está lá. Mas existe um versículo dentro do texto bíblico muito interessante que vai oferecer para nós a visão daquilo que a gente muito precisa entender e que é a chave de todo o entendimento daquilo que seria a essência da relação do homem com seu próximo. No capítulo 19 do livro de Levítico, Moisés, tratando de condutas que nós devemos ter com relação aos outros que vivem na mesma aldeia que nós, ele começa a dizer uma série de coisas que são determinadas regrinhas de comportamento para que as pessoas sigam e não façam bobagem. Então ele começa a falar das coisas que a gente não deve fazer para o próximo, das coisas que a gente deve procurar fazer. Então ele diz: não colocarás tropeço diante do cego. Pense, a pessoa já é cega, aí eu vou e digo, olha, ele é cego, aí vou e coloco um tropeço na frente dele para ele cair. Não se coloca tropeço diante do cego. E não se amaldiçoa o surdo, porque como o surdo não ouve, eu fico falando bobagem para ele, ele não está ouvindo, então não se faz isso. Não colocarás tropeço diante do cego e não amaldiçoarás o surdo. Está dito isso lá no livro do Levítico, capítulo 19. Daí ele vai dizendo que a gente não deve se vingar das pessoas, que não devemos cobrar juros das pessoas que nos pedem as coisas. Está nesse texto. E aí ele vai discorrendo sobre uma série de liçõezinhas práticas de como a gente deve fazer para viver em comunidade. E lá na frente, no versículo 18, muito inspirado, Moisés diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase, amar ao próximo como a si mesmo, não é uma frase cristã. É uma frase que existe dentro do judaísmo. É uma frase de Moisés. Muitas vezes as pessoas dizem, porque Jesus falou. Jesus não disse isso. Amar ao próximo como a si mesmo surge do pensamento judaico. Mas há uma questão importantíssima para se trabalhar aí. É que quando essa informação de amar ao próximo como a si mesmo ela surge, o que Moisés está dizendo é o próximo mesmo, aquele que vive ao teu lado. É esse o conceito, porque eles viviam em aldeias, em comunidades. Ele está dizendo, olha, vocês para viverem bem, vocês não podem se tratar mal. Vocês vão viver numa comunidade, como é que vocês vão se tratar mal? Então você não vai colocar tropeço diante do cego, não vai amaldiçoar o surdo, não vai cobrar juros das pessoas, não vai se vingar, não vai guardar ódio das pessoas da sua comunidade, mas vai amar o seu próximo. Próximo é a pessoa que está pertinho de você, porque ele poderia ter dito, você tem que amar o outro, ou amar o seu semelhante. E não falou isso não, ele disse, ama seu próximo. Somos nós que pegamos a ideia de próximo e traduzimos como semelhante. Não foi isso que Moisés falou. Próximo, é o cara que mora perto de você. Não é um conceito para ser aplicado com todo mundo, não. Só para o próximo.
Então quem mora na minha aldeia, que pertence à minha comunidade, eu vou cuidar bem desse. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí, esse era o conceito que existia na época de Jesus. E qual foi o resultado disso? É que essa frase que está como assim meio que perdida no meio de uma quantidade grande de mandamentos de rigidez, saltou aos olhos dos rabinos. Isso se tornou muito importante para eles. Tanto que no século II, antes do nascimento de Jesus, houve um rabino muito importante em Israel, que até hoje seus ensinamentos são muito lembrados. Rabino chamava-se Hillel. Hillel foi um rabino que leu a lei de Moisés toda e disse: a coisa mais importante que tem aqui é este versículo: amar o próximo como a si mesmo. Porque a síntese da lei de Deus é o amor. Vejam que Hillel conseguiu extrair do texto de Moisés, que é um texto de tanta rigidez, de tanta dureza, que o amor era a essência da lei. No livro Estudos Espíritas, na introdução fala de um rabino que um rapaz procura por ele e diz assim: eu quero que você me ensine o que tem escrito na lei enquanto eu fico com um pé só. Você consegue? Ele diz: consigo. Aí ele fica num pé só e diz: pronto, pode começar a me ensinar. E o rabino diz: ama. Pronto. É isso que é a lei. Ele resume tudo numa única palavra. O amor é a relação essencial do homem com a vida. E é curioso percebermos isso porque, apesar da lei de Moisés ser reconhecida como uma lei dura, rígida, cheia de tantas amarras com a questão da responsabilidade e do dever, Hillel vai lá, pinça e apresenta a lei de Moisés como sendo o amor. Ele é tão importante na época que ele vive que ele se torna o rabino mais poderoso da sua época. E ele se torna o líder de todos os rabinos. E ele, então, traz uma mensagem que é profundamente diferente daquela que os outros de sua época apresentavam. Ainda hoje, as ideias de Hillel ecoam dentro do judaísmo. Seus escritos são estudados até hoje. E ele, quando ficou velho, ele disse: eu preciso formar alguém para ser o meu discípulo, para levar à frente as mesmas ideias que eu penso hoje para as gerações futuras. E ele então escolheu o seu neto para ser o continuador de suas ideias. Ele pegou seu netinho e começou a passar para seu neto as suas conceituações de vida, os seus conceitos de como é que o homem deve viver. O nome desse neto é Gamaliel. É ele que é o mestre de Gamaliel. Gamaliel se tornaria um grande rabino do século I antes do nascimento de Jesus. Ele se torna um homem muito culto, mas ele não tinha toda a capacidade que Hillel possuía, mas era um grande rabino e reconhecido e respeitado por ser quem ele era e, ao mesmo tempo, o grande neto de Hillel. Gamaliel formaria um conjunto de discípulos depois para ensinar o que ele recebeu de seu avô para os que viriam depois. Entre seus discípulos estaria um personagem muito importante chamado Saulo, da cidade de Tarso, nosso famoso, conhecido Saulo de Tarso, que depois se tornaria Paulo de Tarso. Se Saulo tivesse ouvido bem a mensagem que Gamaliel passou para ele, não fosse tão rígido nos seus conceitos, provavelmente a história do cristianismo teria sido diferente. Mas a rigidez de Paulo em não querer aceitar boa parte daquilo que Gamaliel apresentava pela ótica de Hillel, então fez com que ele tivesse uma leitura diferente da lei, como se a lei fosse justiça, e provocou um primeiro entendimento de Saulo de uma conceituação profundamente diferente daquela que seu mestre havia recebido de seu próprio avô. Muito bem.
É essa dinâmica, é esse conjunto de conceitos que vão formar a base do pensamento que vai estar na Palestina na chegada de Jesus. Vejam que no Oriente, onde os Vedas, onde Krishna, onde Buda haviam passado, a ideia do amor havia tomado os espaços, estava muito mais nítido, muito mais claro tudo isso. No Oriente Médio não estava, não. Ainda havia muita dureza. As pessoas ainda estudavam e conheciam a lei dentro de um rigor muito grande, de obediência a esses princípios. Assim é que era ensinado. Então a ideia era que nós pudéssemos efetivamente fazer o cumprimento do que estava ordenado para nós, e não no sentido de nós criarmos uma liberdade maior de conduta para as nossas vidas. Então, por conta dessas coisas, quando surge a figura de Jesus dentro da Palestina, ocorre um salto gigantesco de ideias, porque ele vem trazer uma mensagem que faz uma impulsão no pensamento judaico enorme. O pensamento judaico estava ainda nessa camada da justiça, e de repente surge Jesus e guinda o pensamento humano lá para o alto. Ele joga os conceitos lá para cima. Desde o começo, quando ele surge, ele já surge com uma mensagem profundamente diferente, altamente transformadora. Por que isso? Porque a base do pensamento de Jesus estava fundamentalmente centrada na ideia do amor. É esse que é o grande escândalo da mensagem de Jesus para o povo judeu. O povo judeu estava centrado na ideia da justiça, da rigidez, em que pese os textos que existiam dentro da Bíblia, dentro da Torá, que apresentavam a ideia do amor ao próximo como a si mesmo, do pensamento de Hillel, ensinando que o amor é a grande tônica do comportamento humano. Ainda assim, os judeus se agarravam nas suas ideias e se prendiam nos conceitos que eles possuíam com relação ao fato de que a justiça se sobrepõe ao amor. Jesus vem e inaugura uma nova história. Muda os conceitos. Ele muda conceitos de diversas formas. O conceito de Deus é profundamente alterado com a figura de Jesus. Antes do Cristo, Deus era um ser inacessível, que eles não podiam nem pronunciar o nome, não podiam chamar nem de Senhor. Os judeus chamam Deus de o nome, para não ofendê-lo. Meu Deus, eu não posso nem ofender. Se eu chamar a Deus de Deus, é uma ofensa. Chamar Deus de Senhor, só dentro da sinagoga. Fora da sinagoga se chama o nome, aquele nome que não pode ser dito, que em hebraico se fala Hashem. Então era assim que os judeus tratavam. Aí de repente aparece Jesus e muda isso completamente, chamando esse mesmo ser de Pai. Não é nem Senhor mais. Olha o escândalo que isso representava. Você pegar uma comunidade extremamente rígida e dizer, não, é meu pai. Em vez de todo aquele rigor de pavor, ele aproxima a figura de Deus das pessoas, dizendo que ele, Jesus, era o Filho de Deus, ele é meu pai. Olha que relação diferente ele cria a partir desse momento. Ele inverte um segundo conceito também. Que conceito? Na época de Jesus, havia uma ideia que era a seguinte: se você está agradando a Deus, então você vai prosperar economicamente, você vai crescer economicamente. Se você está bem economicamente, é porque Deus está do seu lado, você está fazendo as coisas certas. Não faz sentido você estar passando necessidade se você está fazendo tudo certo, porque o Deus tem que beneficiar aqueles que o obedecem. Então essa é a ideia. Se Deus está me dando graças, é porque eu estou fazendo tudo certo. Se eu começo a fazer coisa errada, então eu vou ser punido por Deus, vou passar por sofrimento. Essa é a visão que
o povo do Velho Testamento tem: sofrimento, desobediência a Deus. Obedeceu a Deus, fartura e prosperidade. Felizmente, essa ideia mudou. Isso já não existe. Por quê? Porque Jesus veio e inverteu essa lógica. A primeira frase que Jesus vem trazer é uma frase que inverte esse conceito. A primeira frase pública de Jesus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus! Isso é um escândalo total, porque ele está dizendo que o reino dos céus, a felicidade, está reservada para os pobres de espírito. Não! A felicidade no conceito judaico está reservada para os que seguem a lei. E ele vem, vira ao contrário essa lei e apresenta verdades completamente diferentes. Isso é uma revolução de conceitos escandalosa. Eu acredito que quando o Sermão da Montanha começou, quando ele disse a primeira frase, o povo fez: porque ninguém esperava uma frase dessa. Ninguém esperava isso. Ninguém imaginava que ele fosse falar isso. E o que é pior, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, início do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7, no final desse capítulo, ele começa a rever determinados conceitos que os antigos possuíam. Ele fala as 9 bem-aventuranças, fala do sal da terra, fala da luz do mundo, fala da luz embaixo do alqueire, e aí diz: agora eu vou mudar 6 mandamentos. Ele vai mudar 6 ideias. Ouviste o que foi dito aos antigos. Aí ele fala o que as pessoas tinham como conhecimento, e ele traz uma verdade diferente que, no fundo, não é um novo mandamento. É uma interpretação mais nítida daquilo que o texto está colocando. Daí ele vai mudando conceitos. E ele usa uma técnica que é uma técnica da análise do discurso. O que faz Jesus? Ele vai usando esses mandamentos e vai mudando de maneira que ele vai deixando o último para o final. Isso é uma técnica que a gente usa. Quando a gente tem que falar muitas coisas, a gente fala uma coisa muito forte e outra não tão forte. Depois uma outra forte, uma outra não tão forte. E deixamos para a final a mais forte de todas. E é isso que ele faz. É essa técnica que Jesus usa no seu discurso. O último desses mandamentos que ele muda diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Vejam que ele diz: ouviste o que foi dito, não é leste o que foi escrito, porque isso não está escrito. Isso era ensinado de boca, porque as pessoas pegavam o que estava escrito, interpretavam o que estava dito e jogavam isso como conhecimento sem que fosse o que está escrito. Então não é o escrito, é o interpretado. É como se dissesse assim: vocês têm interpretações para esse texto que dizem isso, mas eu vou dar a minha interpretação para esse mesmo ponto. Então é ouviste o que foi dito aos antigos, a interpretação: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, aí vem a interpretação dele: amai os vossos inimigos. Não havia nada mais escandaloso para dizer do que isso. Porque a palavra de amar ao outro já era difícil, agora ele vem trazer amar ao inimigo. Ele quebra todas as barreiras, ele destrói todos os conceitos da base do pensamento bélico judaico, que guerreava com os povos da fronteira, que lutava por território. É um povo acostumado a não amar aqueles que estão fora das suas aldeias. Os judeus da época do Cristo tinham por princípio a ideia de que todos os povos que circundavam eram povos inimigos. O rei Davi destruía as aldeias dos povos inimigos. Eles nunca tiveram misericórdia dos outros povos que os cercavam.
Então não seria agora que eles iriam ter um conceito diferente. Estava entranhada na ideia do povo o pensamento de que os outros povos eram inimigos. Os próprios samaritanos eram considerados inimigos e que eram também parte da sua própria história. Também cultuavam o judaísmo, também tinham raízes semelhantes, eram oriundos das tribos de Israel, mas por miscigenação durante o período de Nabucodonosor, eles não aceitavam esse povo miscigenado e rejeitavam como se fossem inimigos. Todos eram rejeitados. Os próprios galileus, da onde Jesus estava vindo, que era a Galileia, eram rejeitados porque era uma população mais pobre, mas eram também das tribos de Israel. Que dirá os povos que não eram? Imaginem a relação que eles tinham com os romanos, que os dominavam, que tinham lá dentro seus exércitos oprimindo o seu povo. Então a relação de Israel com os outros povos era muito difícil. Eles tinham um ódio, não aceitavam. O amor era difícil para os amigos, para os próximos. E Jesus vem e rasga todas as verdades ao declamar: amai aos vossos inimigos. Como isso caísse como uma bomba atômica no colo deles, ele vai desdobrar esse amor aos inimigos em 3 estratégias diferentes. Se nós pegarmos na sequência do texto, diz Jesus: amai aos vossos inimigos. E aí as pessoas ouvem isso, meu Deus. Aí começa a pensar, os romanos, os samaritanos, como que eu vou amar meu inimigo? Não tem condição. Meu tio, meu parente, o fulano que me deve, ele começa a ver os inimigos que ele tem, as pessoas que ele odeia. Eu não posso amar essas pessoas. Eu tenho tanta dificuldade até em casa. E aí começa a passar uma série de imagens na cabeça das pessoas. E ele então dá 3 estratégias para amar os inimigos. A primeira, diz Jesus na sequência do texto: amai os vossos inimigos. Lá vai a primeira: fazei bem aos que vos aborrecem. A pessoa faz mal a você, você faz bem a ela. Se faz mal a você, você faz bem. Ela te agride, você faz bem. Ela te faz coisas erradas, você faz bem. Então você devolve o mal com o bem. Você promove esse processo de mudança para que você consiga efetivamente realizar a transformação que precisa fazer. Aí, mas não dá certo isso. Esse negócio de fazer o bem para quem faz mal, não consigo nem chegar perto. Tenho tanto ódio que eu não consigo nem chegar perto, não consigo tocar essa pessoa. Às vezes está dentro de casa, dentro do nosso lar. Não consigo, tenho muita dificuldade para fazer isso. Então, se você não consegue fazer o bem para quem te faz mal, então vamos passar para um outro degrau. Degrau 2, sequência do texto: bendizei os que vos maldizem. Então a pessoa fala mal de você, você fala bem dela. Fala mal, você fala bem. Você fala mal, você fala bem. Para você desarmar essa bomba. Ela fala mal de mim, eu falo bem dela. Ela fala mal de mim, eu falo bem dela. E assim você vai tirando de dentro de você o desamor. Vai tirando de você isso. E vem uma última estratégia, caso eu não consigo nem falar bem dela. Não consigo, eu quero falar bem, mas tenho tanta raiva que não dá. Aí vem a última: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Por isso aí dá. Porque você não precisa encontrar com a pessoa, você vai só orar por ela. Dito assim, parece muito fácil, mas é tão difícil orar pelo inimigo, sabia? A gente começa a orar e a cabeça divaga, a gente não consegue aceitar fazer o que quer fazer. A boca fala uma coisa, mas o coração fala outra. E é difícil, mas é um exercício que a gente precisa fazer para vencer. Então ele desdobra em 3 aspectos: pensamentos, palavras e atos. Então é atos, palavras e pensamentos que são as estratégias de nós cuidarmos dos nossos chamados inimigos. A partir daí, Jesus apresentava uma conexão extraordinária com o pensamento do Oriente. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Essa frase dita no Oriente pela boca do Buda era: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. A árvore do sândalo é uma árvore que tem o caule perfumado. Quando o machado vem e golpeia
o caule do sândalo fere a árvore do sândalo, mas você vai sentir o perfume do sândalo no machado que o feriu. Então, dizia o Buda, ou seja, né? Se está no plural, seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Amai os vossos inimigos. Era a conexão do Oriente com o Ocidente feito pelas palavras que Jesus deixou. Mas nós precisaríamos ainda de uma última interpretação. Por que amar? Por que amar o inimigo? Por que nós temos que fazer esse esforço se é tão doído? A chave para essa pergunta se encontra na doutrina espírita. A doutrina espírita, caminhando através das informações obtidas em reuniões mediúnicas, em que Kardec coletava as respostas que os espíritos davam, obteve a seguinte informação sobre o porquê do amor aos inimigos. É porque as pessoas que nós odiamos, elas se vinculam às nossas mentes. Nós atrelamos as nossas mentes às pessoas que nós odiamos. E elas passam a fazer parte da nossa história de vida como espíritos que somos. E isso promove uma vinculação espiritual muito forte. Quando esses espíritos que a gente odeia desencarnam antes de nós, eles podem nos procurar desencarnados e perturbar as nossas mentes, promovendo processos de perturbações espirituais horríveis. Então, às vezes, as pessoas odeiam pessoas e matam pessoas na expectativa de que, morto o bicho, estaria morto o veneno. Errado, errado. Quando você mata alguém que você odeia, você liberta o seu inimigo e ele passa a fazer parte da sua história de maneira muito mais próxima. Ele se vincula a você, se vincula a seus familiares, ele perturba a sua casa, ele tira a sua paz, perturba seu sono, persegue sua vida, conspira contra seus ideais e pode transformar a sua vida numa situação bastante amarga. Jesus dizia, reconciliai-vos com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É um chamamento para o amor, para o perdão, para que a gente liberte as nossas almas desse processo de sofrimento. Porque se nós não fizermos isso, se nós não realizarmos isso, esses companheiros desencarnados perturbarão a nossa história. E se nós dissermos, mas eu sou muito forte, eu não vou permitir com que ele me perturbe, eu sou uma pessoa de coragem e não vou permitir isso. Se realmente nós formos fortes, e esses espíritos que nos odeiam quiserem nos perturbar, nos prejudicar e não conseguirem acesso a nós, eles vão procurar nossos filhos, nossos cônjuges e vão nos tornar infelizes pelo uso de suas forças sobre aqueles a quem amamos. Infelizmente, o desamor não termina aí. Porque se nós não perdoarmos essas pessoas, não nos liberarmos da mágoa, nós continuamos vinculados a ela. Então a gente precisa perdoar para desvincular as nossas histórias, para desligar as nossas almas das deles, para que eles sigam o caminho e nós outro. Odiar alguém é marcar encontro espiritual. E o mais doloroso de tudo isso é que se nós não amarmos, numa próxima existência, os nossos inimigos podem retornar muito próximos de nós, na condição de filhos, na condição de outros parentes que se agregam à nossa família e que infelicitam os nossos lares porque nós não soubemos amar as pessoas que estavam ao nosso lado. O amor é o mandamento imperioso da lei. Porque Deus, sendo o amor, exige de nós que nós nos identifiquemos com Ele. O sofrimento que nós passamos na vida é pelo nosso distanciamento com relação ao amor.
A grande chamada que a doutrina espírita faz para todos nós é para que nós despertemos para a necessidade do amor, para que nos amemos, para que nos aproximemos como irmãos que somos, vencendo todas as barreiras que nós possamos ter, para que nós tenhamos um amanhã venturoso. O amor, ele se impõe para nós como uma necessidade. Não existe possibilidade de sermos felizes longe do amor. Não existe, não existe. Nós temos que vencer a nossa pequenez, vencer a nossa fragilidade, porque senão a gente não vai ter paz. Nós vamos cultuar inimigos que vão nos perturbar. Nós vamos perder a nossa serenidade. Esses companheiros voltam para o nosso lar, perturbando nesta existência ou na outra. É isso que nós queremos para a nossa vida? Sermos almas perturbadas, infelizes, desgraçadas, porque não experimentamos a lei do universo, que é o amor? Ou queremos finalmente despertar para os propósitos superiores da vida e viver tudo aquilo que Deus espera que nós façamos? A semeadura do amor na terra começou desde o princípio, com os Vedas, com o Bhagavad Gita, com Buda, com Moisés, com Jesus, e agora com a doutrina espírita, com Sócrates, com tantos outros. Acorda! É isso que essas doutrinas dizem. Amai-vos, amai-vos. O Cristo, na última das suas ceias com seus discípulos, deixou até um mandamento novo para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha como eu faço. Aprendei de mim. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam como eu faço e façam como eu faço também. Amai as pessoas. Nós não temos outro caminho. Insistir no caminho da mágoa, do desamor e do ódio é nos condenar ao sofrimento. Dentro daquilo que as diversas doutrinas na Terra têm para nos oferecer, todas apontam num só caminho. Ama. Ame para ser feliz. E se não bastar esses mandamentos dessas doutrinas, o Espiritismo vem, levanta o véu e diz: olha, por que tem que amar? Eu te explico por quê. Nós não somente sabemos que temos que amar, nós sabemos por quê e para que temos que amar. Aprendamos, portanto, todas as lições que o Espiritismo nos oferece e que nós possamos, a partir das lições que recebemos por esses instrumentos, libertar as nossas almas e alcançarmos a felicidade sagrada que Deus reserva a todos nós desde que nos criou, porque esse é o nosso destino. A senda para onde nós vamos é a felicidade, e a rota para alcançarmos isso é o amor. Tomemos tento, façamos o nosso dever e tomemos posse da felicidade que Deus reservou para nós e que nós estamos, por o desamor, insistindo em não querer receber. Aceitemos o convite de Deus e amemos uns aos outros. Amai-vos como eu vos amei. Querido Jorge, mais uma vez te agradecemos por nos brindar com esta bela exposição que nos auxilia no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Deus continue abençoando os seus caminhos e te fortalecendo nessa trajetória de divulgação da doutrina espírita. Assim chegamos ao final do 6º dia da 50ª Semana Espírita de Itabuna. Quanta alegria, bênçãos de luz. Agradecendo a presença de todos e convidando para estarmos juntos amanhã, sábado, no canal ICEI, às 14 horas, o Encontro da Juventude, 8º. Às 18h30, a Semana Espírita de Itabuna. Lembrando que é o encerramento da semaninha. E às 19h30, o 7º dia da 50ª Semana Espírita de Itabuna, com a palestra da nossa irmã Luziane Bahia. Mas antes de fecharmos a cortina e apagarmos as luzes, vamos proferir a nossa prece de encerramento. Querido amigo Mestre Jesus,
te agradecemos mais uma vez pela essa belíssima noite, por todos os aprendizados que tivemos, por trazer tantas alegrias aos nossos corações. E com a certeza que a equipe espiritual responsável por este evento derramou bênçãos de luz no ambiente em que assistimos, que pode se espargir por toda a redondeza, e que os nossos pensamentos possam transmitir fluidos de amor, mudando a psicosfera do nosso planeta, com a certeza que você sempre está presente perto de nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos abraçando. É que damos por encerrado a parte material desta tarefa. Nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.